Presidente, queria primeiro saudar os senhores vereadores aqui e, graças a Deus, que os votos são abertos. Presidente... Voto dos vereadores também. Graças a, claro, fez mais que obrigação, vereador Solange, de Obrigação votar aberto. Não, poderia votar a favor ou não. Presidente, eu estou com a palavra. Para poder escancarar os nossos votos. Nossos mandatos são públicos. Nossos votos não têm por que serem fechados. O presidente Léo foi contra isso. Apresentou uma emenda para que o voto da mesa diretora ainda fosse secreto. E nunca escondi, vereador? Não, presidente. Agora eu queria continuar com a minha palavra. Não, mas isso aí só pode falar. Eu queria continuar com a minha palavra. Para não ser derrotado, porque a maioria dos vereadores iam votar contra, a gente acordou com ele para retirar. Eu tenho medo desses acordos secretos, desses votos secretos. Qual foi a negociação? Como é que era a negociação? Tem a clareza aqui de ter sido derrotado por 10-5 quando botei meu nome. Mas não saiu nenhuma Coca-Cola para nenhum vereador. Não estou dizendo que saiu caixa de cerveja ou pacote de suco para os outros também não. Mas eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer, a gente tem que ter uma reflexão da seriedade dessa casa, que tem 303 anos de história, e que a gente rasga o regimento dela a todo instante aqui. Vou ler para os senhores aqui, questão de ordem. Considera-se questão de ordem que pode ser suscitada em qualquer fase da reunião a dúvida sobre a interpretação deste regimento na sua prática ou relacionada à lei orgânica. A questão de ordem é formulada no prazo de até 5 minutos com clareza e com indicação do dispositivo que se pretende trazer à tona, se pretende elucidar. O vereador que não indicar inicialmente do que ele está apontando na lei orgânica ou no regimento, terá a palavra suspensa pelo presidente. Então nós estamos pedindo questão de ordem à torta e à direita aqui, para poder ficar falando de questões que não são afeitas à questão de ordem. Então nós precisamos de uma presidência que faça cumprir o regimento. Rigorosamente. Faça cumprir. Impressionado. Queria dizer mais uma coisa. Os senhores estão certos de ficar defendendo a vereadora Solange? Ninguém aqui que tem nada pessoalmente contra ela, não, principalmente eu. Mas como líder de um bloco que ela faz parte, eu questionei o posicionamento dela, porque havia uma decisão do nosso bloco. Isso, na esfera da Câmara Federal, chama dissidente. Hoje a vereadora Solange ela é dissidente do bloco que ela pertence. Está claro, há uma dissidência, há uma articulação dos grupos políticos nessa casa que é legítima, mas graças a Deus agora é transparente. Transparente. Todo político brasileiro é vedado a possibilidade da dissidência. Olha, em Ouro Preto, nós temos PT com o PSDB, que em nível nacional são dissidentes. Aqui são coincidentes. Agora, outra coisa, presidente Léo, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, todas as vezes que o nosso grupo queria conversar com o senhor para esperar o voto do senhor, foi contra. Porque eu não acreditava no voto do senhor no nosso grupo. Falei isso para o vereador Zé do Pinga várias vezes. Ontem ele teve a decepção. E eu com a clareza. E fui dizer claro que me arrependi de ter votado em Vossa Excelência para secretário. Mas eu pedi? Me arrependi de ter votado em Vossa Excelência. Mas eu não pedi, não. Presidente, eu estou com a palavra. Não, mas eu não pedi. A palavra é legítima do vereador. Estou com a palavra. Deixa ele falar, presidente. Deixa ele falar. Me arrependi de ter votado em Vossa Excelência. Cheio inferno. Porque ainda achava que o senhor ia votar no vereador Zé do Pinga. Porque o senhor deixou esse suspense até no último minuto. Mas graças a Deus o voto ainda é aberto. E outra coisa, o senhor acabou de fazer a sua palavra de orador aí, ó. Ainda bem, porque está acabando. Agora nossa palavra do senhor vai ter que se inscrever na palavra de orador igual a gente. Tomara que o senhor viva esses mesmos. Tomara que não. O vereador Tiago tem essa clareza de conduzir o regimento. Porque o presidente nada mais é do que isso. E dizer aos senhores vereadores, nós temos que ter a consciência de que o processo eleitoral não pode ser um processo que vai contaminar ou dar o norte do nosso futuro político nessa casa aqui, não. Que em primeiro lugar tem que estar o desejo da população, os projetos da população, a fiscalização do governo. O vereador Dentinho estava falando da questão de grupos. Existem grupos políticos aqui mesmo, vereador Dentinho. Se a gente fosse seguir a coerência, nós dois tínhamos que marchar juntos. Nós somos eleitos pela mesma coligação PT-PV. Chegou aqui dentro, houve um entendimento distinto. Sempre respeitei o senhor pelo entendimento que o senhor tomou. Sempre respeitei o senhor por isso. E as articulações dos blocos, das bancadas, elas vão existir.
Eu, como líder do bloco PV-PPS, vereador Solange, com todo respeito, aguardo da senhora um pedido para deixar a vice-liderança. A senhora hoje não é vice-liderança do nosso bloco. Na maioria dos 5 vereadores que lá tem, a senhora não compactua com o pensamento dos 5. E por isso que eu estou pedindo a senhora para deixar a vice-liderança. Com todo respeito aqui, estou pedindo a senhora. A senhora quer uma parte, vereador? Eu concedo uma parte à senhora. Eu quero, obrigado. Claro. E nem vocês com os meus. Porque se vocês se sentem traídas por mim, quem fez a primeira votação foi vocês. Foi o PPS. Quem votou para segundo secretário primeiro foi a Câmara. A primeira votação que teve aqui, a primeira trairagem, se é que teve trair aqui, porque nós não somos traídos, nós somos vereadores. Eu não estou entendendo. A primeira votação foi para segundo secretário, a qual eu dei o nome, Solange Estevam Pereira, PPS. Algum PPS votou em mim? Vou explicar a senhora agora perfeitamente. A senhora vai me ouvir? Eu estou vendo aqui Obrigado pela parte. os candidatos que a senhora votou aplaudindo, só, porque na plateia ninguém aplaudiu. Só porque a plateia do senhor está aí hoje, A não. palavra é minha, vereador Dentinho. O senhor enjoado. A palavra é minha. O senhor é um... A palavra é minha. Meus eu estou assessores com a não palavra, podem, estão trabalhando. presidente. Eu estou com a palavra, presidente. Estou com a palavra. Vereador Solange, no início da... Professor com muito orgulho, com diploma em casa disso, Dentinho. Já vendi pastel na rua para ser professor. Graças a Deus. Desejo para o filho do senhor o mesmo sucesso que eu tive na escola. Vereador Solange, na hora que eu comecei a minha fala aqui, eu disse que a orientação dos 2 blocos de oposição era votar nos candidatos que compunham esses blocos. PV, PPS, PDT, PMDB, PTDB. O vereador Nicodemos, que disputava com a senhora, foi escolhido numa reunião desses 2 blocos. Por essa reunião que a senhora não quis participar, inclusive. Porque nós chamamos a senhora antes da reunião, a tempo, inclusive, do vereador Nicodemos, se a senhora tivesse ido, retirar o nome. Da reunião conosco, com os 7 vereadores, eu não lembro. Mas a senhora mandou alguém, um enviado. Permite uma parte, Convidado para vereador? essa reunião? Eu Aonde foi liguei essa para a reunião? senhora, vereadora, minutos Para antes... escolher a chapa? Minutos antes... Não lembro disso, não. Minutos antes eu conversei com a senhora no Permite uma telefone, parte, vereador? Solange. Não lembro disso, não, Gugu. Eu te respeito, você sabe disso. Vereador Zé do Eu não Pinto lembro falou- disso, não. Vereador, por favor. Falar a verdade, Ele tudo bem. perguntou Agora, pra ela, ela falou que aumentar, estava eu fui vindo. convidada para escolher segundo secretário, não, Vereador, pelo você me permite contrário. uma parte? E eu Não. vim aqui nessa Só casa pra e concluir, dei meu vou nome por permitir livre e daqui a espontânea pouco. vontade. Vereadora, o fato é que ficou, não sei se ficou claro para a senhora, nós todos votamos o vereador Nicodemos, que ele estava leal aos nossos preceitos naquele momento. A senhora estava dissidente. A senhora já tinha deixado claro o seu voto para nós. Não, ainda não tinha ocorrido a votação. Liguei- Como que eu tinha liguei deixado pra claro meu senhora, voto? vereadora. A votação foi depois Vereadora. da votação do segundo secretário. Vereadora, vereador. Você queira... Eu não dei a palavra para a senhora agora, não, com todo respeito. Não, mas você está falando... Com todo meu nome. respeito, eu liguei para a senhora, falei, vereadora, meu nome está... Você está falando. Você está falando que Presidente, ligou. presidente. Agora, eu não tenho que concordar Presidente. que você ligou, não, hein? O senhor está fingindo que está me escutando, né, presidente? Presidente, mas não tem jeito aí. Ele quer comandar a Câmara toda. Eu estou com... A palavra é minha, eu tenho 10 Tem minutos jeito, para fazer uso da Vereador palavra. Dentinho, ele está com a palavra, vereador. Não, vereador, ele está com a palavra. Eu escutei o senhor calado aí, Pode vereador. provocar meninas, a Só vereadora. provocando Deixa ninguém, ele não. respeitar ela. Deixa Provocando falar, ninguém, não, Dentinho, vereador. deixa falar. Respeitando ela. Provocando ninguém, não. Você está desrespeitando ela sim. Ô, presidente, aí, Entendeu? peço Respeita a ao moça. presidente, peço ao senhor que mantenha a ordem na casa, presidente. Eu tenho direito a 10 minutos de palavra, vereador. Com mais 5 prorrogáveis, está no regimento. O senhor Está na entregou... palavra orador? Oh, meu Deus do céu, o senhor não vai permitir. Oh, É. Eu achei que o senhor... parabéns, o senhor... Desculpa que eu cheguei, que o senhor já estava falando. E o senhor eu está na- achei que ele disse que quebrou o regimento da casa e ia tocar livre aí, por isso. Então dá Eu- mais 5 minutos para ele aí, meu aí. Que Eu estou na palavra de orador e o senhor está na Câmara de Ouro Preto. Bem-vindo. O senhor está desconecta aí do que está Eu acontecendo. estava lá na sala, Chiquinho. O Ah, senhor então, é ruim que o senhor vem só com ferrão. Pergunta um Você não colega. respeita ninguém, Vai, depois fala que é companheiro. Quem falou comigo primeiro foi Você o só vem senhor, batendo. vereador. Eu estou aqui Nossa. respeitando todo mundo. Que isso, Chiquinho? O senhor pegou 1 minuto da minha palavra de orador me conturbando aqui. E o presidente não... Todo mundo está vendo isso, Chiquinho. Você Não, só o presidente não tá tem que cortar o espetando, microfone do espremendo senhor, os não. O outros, senhor é do grupo dele. espremendo. Por favor, vereador, por favor. Quer pôr as pessoas na O redonda. senhor falou aí, o senhor jogou indiretas para mim, eu fiquei calado escutando o senhor. Que Deus que é esse que o senhor fica falando aí? É o Deus impaciente? Olha, se eu mistura as coisas não, seu É o Chiquinho. Deus impaciente? Se eu não mistura Quem as trouxe coisas Deus não. para a nossa discussão foi o senhor. Mistura as coisas não, Chiquinho. O senhor falou que Deus tem que estar presente nessa casa
Deus tem que estar presente em todo lugar. Que Deus que é esse? Da impaciência? Que não respeita a fala dos colegas? O Deus do senhor não é melhor que o meu Deus, não. Vereador Solange, então que fique claro, a senhora sabe, hoje eu já conversei com a senhora mais cedo, o respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, que não é de hoje, que é de mais tempo, e dizer à senhora, o voto do vereador Nicodemos foi pela lealdade que ele está com o nosso bloco de oposição. Foi colocado dentro do nosso grupo. Vereador Tiago, ontem o senhor é testemunha da minha fala pós aqui, na hora que eu acabei, foi uma fala de elogio para a nova chapa, que ganhou, que ela tenha sucesso. E eu dou uma parte para o senhor que o senhor me pediu perfeitamente. Na verdade, Chiquinho, mas é para não polemizar, mas tem um exemplo muito claro. O seu partido, nas últimas eleições, apoiou o doutor Dimas. E o senhor apoiou outro partido. Isso acontece, era só dar o exemplo. Então a gente tem que respeitar. O senhor deu um ótimo exemplo. E na minha fala eu deixei claro e evidente que a liberdade de escolha dos parlamentares, que a dissidência existe. Será que o senhor não está entendendo o que eu estou falando? Eu respondi dentro do meu partido. Eu entendi, estou dando exemplo. Eu respondi do meu partido, vereador, a um processo de expulsão, acho que o senhor não sabe. Porque eu me divergi do presidente. Presidente, o senhor não sabe o que o senhor está falando, porque o senhor não estava lá. Processo dentro de partido não vale nada. Ah, o senhor está falando que não vale nada. Mas se eu fosse expulso... O senhor sabe que não vale, né, Chico? Claro, mas se eu fosse expulso, eu acataria. Eu ia recorrer nas instâncias superiores. Como é que você ia acataria? Você ia recorrer, o senhor mesmo já chegou aqui e falou assim, o governador que é do partido do senhor é um picareta. É picareta até hoje. E eles não perseguiram o senhor até hoje. Se perseguir... Perseguiram eu, mas... mas o senhor já contou, eu acredito. Então, olha que interessante. Perseguiram, mas entrou no ouvido, isso no outro. Então, gente, eu acho assim, nós temos que ter clareza, temos que ter, graças a Deus agora, que nós temos olhos nos olhos na hora de votar. Porque senão, Zé do Binga, sua dor seria maior, meu amigo. Eu tenho certeza absoluta. A dor da decepção que eu já senti nessa casa aqui, vereador Dentinho. Vereador Tiago também. Pincelaram aquela vez lá com o senhor que estava tudo certo, uns caíram fora, porque o voto era secreto. E após ele ter apertado a mão do senhor, falar assim, votei, não sei, foi mal que não deu. O senhor viveu isso dentro da casa aqui com o deputado Gabriel. 5 votaram, só no dia que 6 falaram que votou. 7, ó. Que exemplo de legisladores que a gente era na escuridão da urna secreta. Hoje nós temos a urna aberta. Então aqui, vereador Dentinho, não tem nada pessoal contra o senhor sabe disso. Não tem nada pessoal contra o vereador Solange. O senhor me dá altas cutucadas aí com o negócio de falou daqui, falou dali, usa a palavra. Eu fico calado escutando. Fico calado porque eu respeito o senhor. Respeito o vereador Solange. Acredito que nós ainda vamos ter marcha política para ir juntos. Só que, vereadora, eu sou da franqueza. Sempre que eu não concordar, eu vou falar. Igual eu falei com o presidente Léo aqui, ó. O senhor deixou claro para meus colegas também que em mim o senhor não votava de jeito nenhum. E honrou isso. É uma liberdade que o senhor tem, ué. Eu ainda votei porque pedi do Zé do Binga. Respeito que eu tenho a ele. Me pediu, eu falei, Zé do Binga, eu estou fazendo isso por você. Então é isso. Acho que foi histórico. Desejo sucesso à nova mesa diretora. E vamos estar aqui para cobrar. Porque o presidente que sentar ali não é melhor que ninguém. Só foi eleito pelos pares para conduzir a casa e fazer cumprir o regimento. É isso. Concorda, vereador Roberto? A gente que discorda em tanta coisa. O senhor concorda comigo nessa questão? Não, mas responde aí agora, sem problema. Concordo, nós temos que avançar muito. Então tem coisa... Amansar? Avançar muito. Temos que avançar muito. O senhor, com todas as diferenças que nós temos uma coisa em comum. Fazer um favor? Não, Chiquinho, nada a ver com você. Tantas divergências que a gente tem uma coisa em comum. A gente gosta de pegar o regimento e ler e fazer que seja cumprido. Porque isso aqui que a gente pega, que muita gente quer quebrar com picareta, quer meter uma picareta no meio do regimento, é uma história de 303 anos de uma das principais cidades brasileiras. Em nome dos meus familiares, dos meus antepassados e dos meus sucessores, dos meus filhos, eu vou zelar por isso aqui e não vou deixar ninguém fazer com isso aqui peça de picaretagem para pendurar na parede de ninguém. Obrigado, senhores vereadores.